Boa noite a todos. Vamos dar início à reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Eu, vereador-presidente Gustavo Subtil Arruda, vereador vice-presidente Silvio Vieira Antunes e vereador-membro Alvides da Silva Ramos. Projeto de resolução número 8 de 2022. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores Mirins de Painel, Santa Catarina. Gustavo Teixeira da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Painel, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições regimentais, sujeita à apreciação do egrégio plenário o seguinte projeto de resolução. Preâmbulo. Os vereadores mirins que compõem esta Câmara, no intuito de integrar o Poder Legislativo com a comunidade e com as escolas, adotam o presente regimento interno visando promover uma cidade melhor com base na democracia, na cidadania, na justiça, no desenvolvimento, na sustentabilidade, na liberdade, na paz, na igualdade, na fraternidade, no crescimento econômico e tecnológico, na educação e no lazer. Título 1, Disposições Preliminares, capítulo 1 da eleição. Artigo 1º, o processo de eleição será realizado através de uma parceria entre as escolas e a Câmara de Vereadores, tendo o devido regulamento orientado e dirigido pela Câmara. Parágrafo 1º, o regulamento citado no caput será desenvolvido e aplicado pelas escolas participantes, sendo por ele estabelecido o procedimento da eleição. Parágrafo 2º, os interessados em concorrer à vaga de vereador mirim devem estar matriculados na rede de ensino municipal ou estadual, cuja inscrição se dará na respectiva escola. Assim realizará sua campanha junto aos colegas eleitores, que correrá até o fim do mês de fevereiro. Parágrafo 3º, a campanha a critério dos candidatos envolve a apresentação da plataforma de trabalho do mesmo, panfletos, cédulas e siglas de campanha. Ou seja, assemelha-se no que couber às campanhas eleitorais no que se trata do cumprimento das regulamentações eleitorais. Parágrafo 4º, os alunos eleitos e seus serão diplomados em sessão solene pelo presidente da Câmara de Vereadores, com participação dos diretores das escolas e do secretário de Educação. Quanto aos demais participantes, receberão na mesma ocasião certificados de participação. Parágrafo 5º, cada vereador mirim eleito terá um suplente que tenha sido subsequente na ordem de votação, independente de sigla de campanha. Artigo 2º, o mandato do vereador mirim será de 1 ano, vedada a reeleição. Capítulo 2 das reuniões. Artigo 3º, os vereadores mirins reunirão-se bimestralmente nas quartas-feiras às 17 horas, de 1 de março a 30 de novembro. Artigo 4º, a reunião de instalação de Câmara de Vereadores mirins se dará na primeira semana do mês de março, às 15 horas, sob a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Painel, com assistência de vereador mirim escolhido pelos demais. Artigo 5º, na reunião referida no artigo anterior, realizar-se também a cerimônia de compromisso e posse dos eleitos. Artigo 6º, o presidente da Câmara Municipal de Painel, na solenidade de instalação e posse dos eleitos, tomará compromisso de pé, acompanhado por todos os vereadores mirim. Capítulo 3º, do compromisso, da posse e dos procedimentos. Artigo 7º, o compromisso se dará nos seguintes termos: prometo respeitar o regimento interno dos vereadores mirins, desempenhando responsavelmente o mandato a mim conferido e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e engrandecimento deste município. Artigo 8º, o vereador mirim, secretário dos trabalhos, fará a chamada nominal de seus pares, que por sua vez declararão pessoalmente: assim prometo. Em seguida assinarão termos de posse. Artigo 9º, a fim de permitir a adaptação dos eleitos, realizar-se-á uma sessão preparatória da qual deverão participar os vereadores mirins, sendo sua data fixada no calendário da Câmara Municipal de Vereadores de Painel, Santa Catarina. Artigo 10º, os vereadores mirins, juntamente com seus suplentes, deverão assistir a uma sessão legislativa da Câmara de Vereadores de Painel antes da realização da sessão em que se dará a posse. Parágrafo 1º, a presença na sessão de que trata o caput será registrada em ata pelo presidente da Câmara de Vereadores de Painel. Artigo 11º, após as eleições para vereadores mirins, caberá ao Poder Legislativo Municipal proporcionar aos eleitos informações sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal e seu funcionamento administrativo. Título 2º da organização, capítulo 1º da mesa diretora. Artigo 12º, a mesa diretora será composta pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretários mirins, cujo mandato será de 4 meses. Artigo 13º, a eleição da mesa diretora será realizada na primeira sessão ordinária, sob a presidência de um vereador mirim e um secretário escolhido. No entanto, será acompanhada por um vereador representante da Câmara de Vereadores.
Artigo 14º. A eleição será realizada mediante cédula única, contendo os nomes das chapas com os candidatos à presidência, vice-presidência e secretarias, desde que previamente inscritos. Artigo 15º. A eleição para a renovação da mesa diretora se realizará obrigatoriamente no mês de julho, sendo vedada a reeleição para o mesmo cargo, e os eleitos estarão automaticamente empossados na sessão ordinária subsequente à eleição. Parágrafo único. No caso de posse do suplente, o compromisso e a posse devem se dar antes da eleição da mesa diretora, caso esse queira participar da eleição. Capítulo 2º das atribuições. Artigo 16º. Cabe ao presidente do Parlamento Mirim as seguintes funções: 1. Disciplinar dos atos dos vereadores mirins. 2. Apresentar anualmente as conclusões dos trabalhos realizados pela Câmara de Vereador Mirim. 3. Representar a Câmara de Vereadores Mirim perante o presidente do Poder Legislativo Municipal e demais autoridades. 4. Conceder ou denegar a palavra aos oradores, não permitindo divagações ou apartes estranhos aos assuntos em discussão. 5. Votar pelo desempate. 6. Homologar as indicações de membros das comissões permanentes e especiais. 7. Abrir, presidir, encerrar e suspender as reuniões plenárias, observando e garantindo a observância do regimento interno. Artigo 17º. Cabe ao vice-presidente Mirim substituir o presidente Mirim em suas ausências e coordenar as atividades das comissões permanentes e especiais. Artigo 18º. Cabe aos secretários mirins: 1. Fazer a chamada dos vereadores mirins nas reuniões. 2. Substituir o presidente mirim em caso de impossibilidade de substituição pelo vice. 3. Elaborar as atas das reuniões. 4. Inscrever os oradores para o uso da palavra. 5. Ler a ata da reunião anterior. Capítulo 3º. Direitos e deveres dos vereadores mirins. Artigo 19º. Os vereadores mirins em exercício da função possuem os seguintes direitos: participar de todas as discussões e deliberações do plenário, votar e ser votado na eleição para a mesa diretora mirim na forma regimental. 3. Apresentar proposições que visem o interesse coletivo. Artigo 20º. São deveres dos respectivos vereadores mirins: 1. Obedecer ao regimento interno. 2. Comparecer às sessões ordinárias devidamente trajado com uniforme escolar. 3. Respeitar e tratar com urbanidade os membros do Poder Legislativo Municipal, incluindo os funcionários e servidores da casa, bem como respeitar seus pares, isto é, os vereadores mirins. 4. Comparecer pontualmente às reuniões plenárias de comissões e aos compromissos dos quais for designado. 5. Residir no município de Painel. 6. Justificar suas ausências quando ocorrerem através de aviso dos pais, ofício da escola ou atestado médico. Capítulo 4. Licença, renúncia e perda do mandato. Artigo 21º. Poderá se licenciar nos seguintes casos: 1. Para tratamento de saúde devidamente comprovado. E 2. Para tratar de assuntos de interesse particular pelo prazo máximo de 30 dias. Artigo 22º. Perderá o mandato de vereador mirim que: 1. Tiver conduta insubordinada perante o presidente mirim ou as regras contidas neste regimento. 2. Deixar de comparecer a 3 reuniões injustificadamente. 3. Deixar de residir no município de Painel. 4. Efetivar transferência de estabelecimento escolar, tendo em conta a representatividade escolar. Artigo 23º. A extinção do mandato se dará nos seguintes casos: 1. Ocorrer falecimento. 2. Ocorrer renúncias por escrito, através de ofício dirigido ao presidente mirim. E 3. Ocorrer a perda do mandato. Capítulo 5 dos suplentes. Artigo 24º. O suplente será convocado pelo presidente mirim por ofício de convocação, nos casos de licença, renúncia ou vacância do cargo. Artigo 25º. O suplente detém todos os poderes inerentes ao vereador titular, exceto o de se candidatar aos cargos da mesa diretora ou de presidente de comissão quando tiver assumido o lugar de titular licenciado. Parágrafo único. Não havendo suplente, assumirá o cargo o candidato mais votado nas eleições dentre todos os educandários participantes. Título 3, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 26º. As reuniões serão: 1. Ordinárias, que serão realizadas bimestralmente no recinto da Câmara Municipal de Painel e definidas em calendário próprio das 17 horas às 18 horas nas quartas-feiras. 2. Extraordinárias, as realizadas em dias diversos dos fixados para reuniões ordinárias, com duração mínima de 2 horas. 3. Solenes, as realizadas para homenagens, para comemoração ou cívicas. 4. Itinerantes, as realizadas fora do recinto da Câmara Municipal.
Parágrafo único. As reuniões ordinárias e extraordinárias não poderão ser prorrogadas. Artigo 27º. Qualquer cidadão poderá assistir às reuniões dispostas neste artigo. Capítulo 2 das reuniões ordinárias. Artigo 28º. A reunião ordinária compõe-se das seguintes partes: 1. Expediente. 2. Ordem do dia. 3. Comunicações parlamentares. Seção 1 do expediente. Artigo 29º. O expediente terá duração de 20 minutos, improrrogáveis, pois tem como finalidade a abertura da reunião, com a chamada, momento cívico, leitura, discussão e votação da ata anterior. Leitura e despacho do expediente. Parágrafo 1º. Feita a chamada e observando-se a presença de no mínimo um terço dos vereadores mirim, o presidente mirim declarará aberta a reunião, proferindo as seguintes palavras: por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião e início aos trabalhos. Parágrafo 2º. Declarada aberta a reunião e após a discussão e votação da ata, o segundo secretário lerá o material do expediente. Artigo 30º. As proposições deverão ser protocoladas junto à Câmara Municipal 48 horas antes das reuniões plenárias. Seção 2 da ordem do dia. Artigo 31º. Findado o expediente, dar-se-ão as discussões e votações da matéria da ordem do dia, cuja leitura será feita pelo primeiro secretário mirim, com duração de 60 minutos. Artigo 32º. Durante o tempo destinado às votações, nenhum vereador mirim poderá deixar o recinto da reunião. Artigo 33º. A ausência nas sessões equipara-se para todos os efeitos à ausência nas sessões. Artigo 34º. Quando o presidente mirim submeter qualquer matéria à votação pelo processo simbólico, solicitará aos vereadores que forem favoráveis a permanecerem sentados e os contrários a se levantarem. Parágrafo 1º. A partir do momento em que o presidente mirim declarar encerrada a discussão da matéria, poderá ser concedida a palavra para votação. Parágrafo 2º. O vereador mirim poderá declarar seu voto, justificando os motivos que levaram ao voto favorável e ao contrário à matéria. Seção 3. Comunicações parlamentares. Artigo 35º. Após a ordem do dia, o presidente mirim abrirá espaço para as comunicações parlamentares, que será destinado aos pronunciamentos dos vereadores mirins para falar sobre 1. Atitudes ou iniciativas pessoais referentes a mandato de vereador mirim. 2. Questões de interesse público do município. E 3. Outras questões de interesse relevante. Parágrafo único. Os vereadores que desejarem fazer o uso da tribuna para comunicação parlamentar deverão inscrever-se previamente na mesa antes de iniciar a sessão. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2022. Gustavo Teixeira da Rosa, vereador-presidente. Justificativa. O projeto em questão surge em virtude da necessidade de se incentivar os estudantes do município à participação da resolução dos problemas municipais e, nesse sentido, promover o melhor exercício da cidadania quando jovens e adultos. Além disso, permitir que desde já tenham acesso ao ambiente político e às noções de direitos e legislação que tanto importam aos cidadãos. Meu parecer é favorável ao projeto de resolução número 8 de 2022. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e o pessoal que nos assiste. O meu parecer também é favorável. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu também sou favorável a esse projeto. Projeto de lei número 8 de 2022. Dispõe sobre a instituição da Câmara Mirim no município de Painel e estabelece normas para suas formas de funcionamento e dá outras providências. O presidente dessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do egrégio plenário o seguinte. Artigo 1º. Autoriza a criação da Câmara Mirim na Câmara de Vereadores de Painel. Parágrafo 1º. A Câmara Mirim será composta por 9 vereadores devidamente escolhidos nos termos desta lei. Parágrafo 2º. A escolha dos vereadores será feita com a participação das escolas da rede de ensino municipal e estadual, desde que possuam turmas do 5º a 9º ano. Parágrafo 3º. Cada escola terá no mínimo 3 representantes, podendo haver mais de um representante por turma, caso seja necessário. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 2º ficará a cargo das respectivas escolas, que abrirá as eleições entre alunos que estejam entre o 5º e o 9º ano e contará com os seguintes critérios. Primeiro, análise positiva do currículo escolar do aluno. Segundo, concurso de redação com temas atuais. Terceiro, e outros, a escolha da escola, os quais deverão ser previamente informados ao presidente da Câmara de Vereadores Municipal. Artigo 2º. Constituirão objetivos específicos do programa.
1. Proporcionar nos ambientes escolares conhecimentos e entendimentos acerca do funcionamento do Poder Legislativo Municipal. 2. Possibilitar aos alunos o acesso e o envolvimento com as demandas municipais e com atividade legislativa em painel. 3. Proporcionar um ambiente de debate, reflexão sobre temas relativos ao município, tais como problemas comunitários, questões de gestão, etc. 4. Permitir que os alunos figurados como vereadores apresentem sugestões para solucionar as questões e problemas da cidade e dos grupos sociais nelas presentes. 5. Sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos para participarem do projeto Câmara Mirim e, em suas participações, colaborarem com sugestões e ideias para seu aperfeiçoamento. Artigo 3º. O mandato dos vereadores Mirim será de 1 ano letivo e sua função será considerada de interesse educativo e representativo, bem como participativa. Artigo 4º. A atividade não será remunerada. Artigo 5º. Compete à Câmara de Vereadores Mirim, especificamente, encaminhar propostas ao município que sejam relativas aos seguintes temas: educação, saúde e assistência social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente e outras que envolvam o interesse do município. Artigo 6º. A posse dos vereadores mirins em cada mandato dar-se-á na segunda semana do mês de março de cada ano letivo, em sessão solene e instalação sob a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal. Nessa ocasião, serão prestados pelos eleitos os compromissos e será então dada a posse. Artigo 7º. A Câmara Mirim se reunirá no plenário da Câmara Municipal uma vez a cada 2 meses, nas quartas-feiras, sendo possível na primeira semana do mês. Artigo 8º. Os mandatos se encerrarão na última semana do mês de novembro, em sessão solene, na presença dos vereadores de painel. Na ocasião, serão entregues aos alunos os diplomas de vereança mirim. Artigo 9º. A mesa diretora da Câmara Municipal realizará atos que visem a implantação e execução da Câmara Mirim a fim de estabelecer o pleno funcionamento de suas atividades. Artigo 10º. As escolas ficarão encarregadas de trazer seus alunos nos horários designados para as sessões, bem como se responsabilizará pelo transporte juntamente com a Secretaria de Educação. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Painel Santa Catarina, 17 de outubro de 2022. Gustavo Teixeira da Rosa, presidente. Justificativa. O projeto em questão visa promover, juntamente com as escolas, uma maior conscientização sobre a importância da política na vida, em sociedade e nas comunidades. Isso através da experiência participativa das crianças e adolescentes no âmbito legislativo do município. Além disso, pretende-se proporcionar aos alunos o acesso ao conhecimento sobre as leis e resolução de problemas, demandas e conflitos da vida social e comunitária. Painel Santa Catarina, 17 de outubro de 2022. Gustavo Teixeira da Rosa, vereador-presidente. Meu parecer é favorável. O meu parecer também é favorável. Também sou favorável. Projeto de Lei 89 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito anulário suplementar as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementando no orçamento vigente as seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Agricultura, aplicações diretas, R$ 13.224,03. Artigo 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias: excesso do recurso 889, R$ 13.224,03. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Painel Santa Catarina, 17 de outubro de 2022. Antônio Márcio Cavaleiro Flores, prefeito. Justificativa ao projeto de lei número 89 de 2022. Venho pelo presente submeter à apreciação dos senhores vereadores o anexo projeto de lei que consiste na alocação de recursos para aquisição de implementos agrícolas. Por se tratar de medida de relevância, solicito que a tramitação do presente projeto se dê em regime de urgência. Atenciosamente, Painel Santa Catarina, 17 de outubro de 2022, Antônio Márcio Cavaleiro Flores, prefeito. Meu parecer é favorável. O meu parecer também é favorável. Também sou favorável a esse projeto. Projeto de lei número 90 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito anulário suplementar as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito suplementando no orçamento vigente as seguintes dotações orçamentárias:
Fundo Municipal de Saúde de Painel, Secretaria Municipal de Saúde, aplicações diretas, R$ 63.000. Artigo 2º, para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias. Excesso do recurso 0702, R$ 63.000. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa ao projeto de lei número 90 de 2022. Venho pelo presente submeter à apreciação dos senhores vereadores o anexo projeto de lei que consiste na alocação de recursos para pagamento de exames via consórcio de saúde. Por se tratar de medida de relevância, solicito que a tramitação do presente projeto se dê em regime de urgência. Atenciosamente, Painel Santa Catarina, 17 de outubro de 2022, Antônio Márcio Cavaleiro Flores, prefeito. Meu parecer é favorável. Esse projeto aí é um projeto muito bom. O meu parecer também é favorável. Também sou favorável. Projeto de lei número 91 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito, anular e suplementar as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementando no orçamento vigente as seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Departamento de Agricultura, aplicações diretas, R$ 3.775,97. Artigo 2º, para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras, aplicações diretas, R$ 3.775,97. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa ao projeto de lei número 91 de 2022. Venho pelo presente submeter à apreciação dos senhores vereadores o anexo projeto de lei que consiste na transposição orçamentária com a finalidade de complementar o recurso para aquisição de implementos agrícolas. Por se tratar de medida de relevância, solicito que a tramitação do presente projeto se dê em regime de urgência. Atenciosamente, Antônio Márcio Cavaleiro Flores, prefeito. Meu parecer é favorável. O meu parecer é favorável. Também sou favorável. Projeto de lei número 92 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito, anular e suplementar as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementando no orçamento vigente as seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Administração e Finanças, Departamento de Administração, aplicações diretas, R$ 150. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Educação, aplicações diretas, R$ 1.500, totalizando R$ 1.650. Artigo 2º, para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias. Excesso de recurso, 894, crédito tributário ICMS, R$ 1.650. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa ao projeto de lei número 92 de 2022. Venho pelo presente submeter à apreciação dos senhores vereadores o anexo projeto de lei que consiste na transposição orçamentária com a finalidade de alocar recursos para pagamento do PASEP e despesas de manutenção da Secretaria de Educação. Por se tratar de medida de relevância, solicito que a tramitação do presente projeto se dê em regime de urgência. Atenciosamente, Painel Santa Catarina, 17 de outubro de 2022, Antônio Márcio Cavaleiro Flores, prefeito. Meu parecer é favorável. O meu parecer também é favorável. Também sou favorável a esse projeto. Sendo as matérias que tínhamos para a pauta na reunião de hoje, declaro a mesma encerrada. Boa noite e muito obrigado.